Discipulado 1. Novos seguidores do caminho. Quinto estudo. Minha comunidade. Lugar de relacionamentos. Faça a leitura diária da Bíblia antes de estudar a lição. Quadro de leitura bíblica. Primeiro dia. Mateus 16, de 13 a 23. Jesus é a base da igreja. Segundo dia. Mateus 18, de 15 a 22. O governo e a autoridade da igreja. Terceiro dia. Atos 2, de 37 a 47. A igreja primitiva. Quarto dia. Efésios 4, de 1 a 16. A unidade do corpo de Cristo. Quinto dia. Colossenses 2, de 1 a 23. Igreja igual relacionamentos. Sexto dia. A partir de agora você pode ouvir e fazer o estudo. Quinto. Hebreus 12, de 22 a 29. Realidade espiritual da igreja. E sétimo dia. Romanos capítulo 11, versículos de 1 a 32. A igreja, o Israel espiritual. Início do quinto estudo. Assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Efésios 2, 19. Uma nova família, a família de Deus. Essa é mais uma bênção que você ganhou ao entregar a sua vida a Jesus, além da salvação, vida eterna, perdão dos pecados e participação das promessas da Palavra de Deus. Hoje, você faz parte da Igreja do nosso Senhor Jesus Cristo na Terra. Por isso, é importante que você faça parte de uma igreja local, a fim de ter comunhão e crescer. Antes de qualquer definição, igreja é um lugar de relacionamentos, onde encontraremos pessoas de todos os tipos de comportamento, classe social, nível cultural e história de vida. Assim como você, muitos estão aprendendo, começando, libertando-se das prisões espirituais e ensinamentos errados que aprendeu ao longo da sua vida. Não importa os erros que você cometeu até agora em sua família. Jesus está lhe dando uma tremenda chance de acertar. É essencial que você se abra para começar a aprender a se relacionar corretamente, se já não o faz, a partir da igreja. Tenha o coração disposto a perdoar, a amar aos outros e a ter o seu irmão em honra. Então Jesus, chamando-os para junto de si, disse: Bem sabeis que pelos príncipes dos gentios são estes dominados, e que os grandes exercem autoridade sobre eles. Não será assim entre vós, mas todo aquele que quiser entre vós fazer-se grande, que seja o vosso serviçal. Mateus, capítulo 20, versículos 25 e 26. E o que é igreja? Igreja é a reunião dos santos e remidos no sangue de Jesus Cristo de Nazaré. Igreja não é o edifício ou o templo onde se reúne, mas a união das pessoas que fazem parte do corpo de Cristo, uma vez que ele é chamado de o cabeça da igreja. Está em Efésios capítulo 1, versículos 22 e 23. Leia essa referência em sua Bíblia. Você, a partir de agora, é igreja. O Filho de Deus é templo do Espírito Santo. O Senhor diz em sua palavra que não habita em templos feitos por mãos humanas. Está em Atos, capítulo 7, versículos de 48 a 50. Mas ele habita naquele que é humilde e contrito de coração, quebrantado, e que faz a sua vontade. Leia Isaías, que está no Antigo Testamento, capítulo 57, versículo 15.
Isso significa que o Senhor hoje habita no homem que nasceu de novo, isto é, o homem que se volta para Deus através de seu Filho Jesus. Este homem, quando renuncia a si mesmo, leia Mateus, capítulo 16, versículo 24, e vive o ensino da Bíblia, ele se torna templo do Espírito Santo, ou seja, Deus habita nele. 1 Coríntios, capítulo 6, versículos 19 e 20. Nós somos o corpo de Cristo. O que há de especial na igreja? Quando encontramos-nos em número superior que 2, em qualquer lugar, em prol da presença de Deus. Mateus 18, 20. Neste momento somos igreja, o reino de Cristo. Quando nos reunimos como igreja, temos uma autoridade especial concedida por Jesus. Está em Mateus 18, versículos 18 e 19. Desfrutamos de poderosa unção do Espírito Santo, manifesta pela ação da unidade do povo de Deus que está reunido como igreja. A igreja espalhada por toda a terra é a noiva de Cristo e os seguidores de Jesus de todos os tempos compõem o corpo de Cristo. Ao fazer parte da igreja do Senhor Jesus, através da sua conversão a Ele, você está destinado a ser semelhante a Jesus e a desfrutar de toda a vitória conquistada por Ele na cruz. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Romanos 8, 29. E sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como o cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Efésios 1, 22 e 23. Igreja é local de restauração e cura. Nela, também todos têm chances iguais. São importantes. Por isso, ela é a expressão da sabedoria de Deus, que usa o potencial e as qualidades individuais dos filhos de Deus, para que agora, pela Igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida pelos principados e potestades nos céus, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, nosso Senhor, no qual temos ousadia e acesso com confiança pela nossa fé nele. Efésios 3, de 10 a 12. Como funciona a igreja? A igreja do Senhor Jesus é organizada e, apesar de todos sermos iguais diante de Deus, nela existe hierarquia. Os cultos têm ordem regida pelo Espírito Santo e são conduzidos também segundo a visão que Deus tem dado à igreja local. Leia 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 26. A igreja possui líderes e autoridades. Leia 1 Coríntios 12, 28, Atos 15, 22 e Primeira Carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 12. A igreja tem propósito. Mateus 28, de 18 a 20. A igreja e seus pastores são sustentados financeiramente através dos dízimos e ofertas. Ou não o diz certamente por nós? Certamente por nós está escrito, porque o que lavra deve lavrar com esperança, e o que debulha deve debulhar com esperança de ser participante. Se nós vos semeamos as coisas espirituais, será muito que de vós recolhamos as carnais?
1 Coríntios 9, versículos 10 e 11. Leia também Malaquias, capítulo 3, versículo 10. Deve dar bom testemunho. Romanos 12, 17 e 2ª carta aos Coríntios 8, 21. A Igreja respeita as leis do país e os direitos dos outros. Romanos 13, 6 e 7 e 1ª carta de Pedro, capítulo 2, versículo 17. E a Igreja tem liberdade na presença de Deus para adorar e cultuá-lo. 2ª aos Coríntios, capítulo 3, versículo 17. E o que é igreja local? O termo igreja no Novo Testamento nos dá 3 significados. Primeiro, cristão de uma casa ou de uma cidade, ou seja, igreja local. Está em Atos 8, 3, Atos 9, 31 e 1 Coríntios 1, 2. Segundo, conjunto de igrejas por certo tempo em diferentes lugares. Está em Romanos 16, Atos 14, 23 e 1 aos Coríntios 12, versículo 28. Terceiro, significado mais abrangente: os cristãos de todos os tempos e de todos os lugares, constituindo o corpo de Cristo. Atos 20, 28, Efésios 1, 22 e Colossenses 1, versículo 18. Qual é o propósito da igreja? Chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide e fazei discípulos de todos os povos, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E certamente estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Mateus 28, de 18 a 20. O propósito da Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo na Terra é ir e fazer discípulos de todos os povos. O Senhor Jesus disse que nós devemos nos alegrar com a salvação dele para as nossas vidas. Esse é o caminho para se chegar a Deus. A salvação deve ter uma grande importância em nossa vida, que deve nos motivar a ter amor por todas as pessoas e desejar que sejam também alcançadas por essa tão grande bênção. O que queremos para nós, queremos para os outros. Para seguirmos no caminho que é Jesus, devemos nos calçar com a preparação do Evangelho da Paz. Leia Efésios, capítulo 6, versículo 15. Esta preparação é o ato de levar as pessoas a serem discipuladas a Cristo ou para Cristo. Portanto, você também é chamado para fazer discípulos e divulgar o Evangelho. Versículo para memorizar. Portanto, ide e fazei discípulos de todos os povos, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e certamente eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Mateus 28, 19 a 20.